A gente está muito feliz hoje de abrir esse comitê, ter esse canal institucional com a sociedade, os ciclistas, as outras entidades governamentais também envolvidas aqui, para escutar, de fato, quais são os pleitos e a gente poder dar o devido encaminhamento a essa pauta que a gente acha tão importante também aqui, né? A gente está começando um biênio agora, vai até 2025. A gente quer dar uma nova musculatura ao ciclocomitê também, uma nova propositura, que, de fato, ele seja de caminho mais institucional. Então, a gente quer ter pautas mais propositivas, ter assuntos já previamente discutidos, ter uma programação do que vai ser discutido para que a gente possa, de fato, aqui construir soluções que sejam adequadas para essa mobilidade, esse tipo de modal que é tão fundamental, que é a bicicleta, né? A gente entende que é um anseio de toda a sociedade, acho que é o mundo inteiro caminha para essa modo de transporte de bicicleta em duas rodas, e acho que o Brasil também tem que acompanhar, especialmente uma cidade como São Paulo, que tem tanta potencialidade. Então, a gente nos vejam aqui como aliado, na verdade, nesse comitê. Tá? Acho que tem um papel propositivo também de você, sociedade civil, trazer, de fato, as demandas, a gente ver como é que consegue dar o melhor encaminhamento para isso. Acho que esse é o caminho aqui. Só que, para isso, a gente também precisa se organizar, né, institucionalmente. Então, quando a gente fala de fazer pauta, ver encaminhamentos, criar grupo de trabalho, é muito com essa perspectiva, de fato, de dar a possibilidade, de fato, de construir esse caminho para propagação do ciclismo, mas acho que é desejo de todo mundo aqui que haja propagação do ciclismo também, mas aliado com a questão de segurança, né? Que acho que é uma questão fundamental, que eu acho para quem anda nas ruas, para os ciclistas, nas modalidades, enfim, nos eventos também, garantir que haja segurança. E para isso a gente tem que, de fato, escutar todos os atores envolvidos, seja o próprio ciclista também, seja os organizadores, seja a Polícia Rodoviária Estadual também, para garantir, de fato, a integridade de todo mundo, quando for sair de casa com segurança, para a segurança, volta para casa também do mesmo jeito que saiu, né? Então, agradeço a presença de todos, dou boas-vindas a todos. Eu vou ter que me ausentar daqui a pouco da reunião, mas a representante da CEMIL aqui é a Márcia, a titular, ela que vai conduzir a reunião, juntamente com a Mirella. E temos representante também de outras secretarias aqui, órgãos de governo também. Estou vendo que a sociedade civil também está aqui, os ciclistas. Né? Obrigado pela participação. E boa sorte, bom trabalho para todos vocês aí nesses 2 anos. E estamos abertos aqui para trabalhar junto com vocês, tá? Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 17ª reunião do Ciclo Comitê, com a nova formação, né? A coordenação aqui pela Secretaria CEMIL. E a Mirella pode conduzir, Mirella? Por favor. Vou projetar aqui, vamos ver se todo mundo consegue enxergar. Vamos apresentar os membros do Conselho. Eu vou, acho que chamando por instituição, e vocês se manifestem com o nome, pode ser assim, uma primeira rodada. Então, vou começar, peço licença quem está no virtual, vou começar com o presencial e a gente parte para o virtual. Tá? Quem estiver no virtual, abre o microfone e fala o seu nome, por favor. Vou começar com a sociedade civil. Por favor, membros da sociedade civil que estão presentes, podem se manifestar. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a presença de todo mundo. Eu me chamo Vanderlei Gonzalez, fui ciclista profissional durante 18 anos, durante 9 anos estive representando nosso país. Sou membro do outro mandato e tenho ajudado no sentido de incentivar o uso da bicicleta através do alto rendimento, né? A gente vê o fenômeno fadinha no skate, a gente vê o fenômeno, no meu caso, que sou um pouquinho mais experiente, o Oscar Schmidt no basquete, e a gente, com essas experiências, vê o quanto é importante nós termos um ídolo na modalidade para o fomento da mesma, né? Entretanto, no estado mais rico do país, o ciclismo está bem defasado ao restante do país nessa questão, por contas burocráticas, né? Então, temos levado essa visão para o governo desde nos últimos 2 anos e estaremos aqui nos próximos 2 também para tentar colaborar. Bom dia a todos.
Meu nome é Gorete, eu sou farmacêutica, trabalho na Universidade de São Paulo e sou ciclista. Eu sou ciclista amadora, né? Pedalo todos os dias para o trabalho e uso a bicicleta mesmo como meu transporte ativo, né? É a primeira vez, né, que eu me candidatei aí para o ciclocomitê e fui eleita. Estou um pouco nervosa, mas eu gostaria como eu fui eleita, né, pela sociedade civil, de representar as pessoas, né? Vou dar o melhor de mim, claro, e eu estou aqui para aprender com todos, né, com a sociedade, né, com os órgãos do governo, e mostrando que a gente quer melhorar aí a vida do ciclista. Eu já fui assaltada, né, 2 vezes, mas eu não desisti, eu continuo pedalando. Uma vez eu consegui, né, a polícia conseguiu recuperar a minha bicicleta, e a outra vez não, realmente eu perdi, mas eu não vou desistir, eu continuo agora com mais atenção, né, tentando ter mais cuidado, porque é muito mais difícil ser mulher e pedalar em São Paulo. Então, todos os ciclistas, né, podem contar comigo, que eu estarei aqui sempre para ajudar e dar o melhor de mim. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou André Vinícius Garcia, sou ciclista, coordeno a União de Grupos de Bike do Estado de São Paulo, dirijo um grupo de pedal também, e temos um foco mais na mobilidade urbana por bicicletas. Então, o nosso foco de trabalho é a utilização da bicicleta no dia a dia e a redução da utilização de carros, ou até do transporte público, para dar uma desafogada, porque é mais bonito ver a cidade pedalando e chegar a seu objetivo, né? Então, nós temos um trabalho nessa área e, como membro do ciclocomitê, como membro ciclista, a nossa ideia é trazer essa contribuição de quem está na rua, de que tem esse olhar da bicicleta na rua mesmo, né? Então, espero aí poder contribuir muito com meus colegas aqui ciclistas e com todo o grupo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou Flávia Oiticica, sou ciclista. Desde 2013, eu pedalo pelas ruas de São Paulo e foi assim, lindo ver as ciclovias surgindo e a minha segurança ficando maior. E eu espero que isso continue, né? Então, ele foi eleita como suplente no ciclocomitê e vamos lá, vamos trabalhar para reforçar aí essa segurança para a gente. Muito bom dia, sou Anderson Gianetti, sou engenheiro e advogado de Campinas. Também é a primeira vez no ciclocomitê, estou a caminho da reunião presencial e como eu sei que tem membros da Polícia Militar Rodoviária, né, eu gostaria de esclarecer que estou dentro do carro, mas parado aqui no estacionamento do Frango Assado, tá bom? Mas estamos aí à disposição e desejo um bom início de trabalho a todos. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é William Amaral, estou no meu 2º mandato dentro do ciclocomitê. Tenho atuado muito fortemente pela implementação do Plano Cicloviário Estadual, que é uma lei que ela foi regulamentada em 2018, primando pela segurança primeira física dos ciclistas e um convívio harmonioso, né, com os demais modais. Muito bom dia a todos, tá? Eu me chamo Douglas Crisante, estou no primeiro mandato também como suplente no Ciclocomitê Paulista. Sou do interior de São Paulo, Monte Mora, a cidade. Temos aqui vários grupos e muitas trilhas. Meu pedal é mais em trilha rural, tá? Mas também praticamos o pedal, principalmente na Bandeirantes, que é uma rodovia próxima a nós aqui, né? E estou à disposição, tanto do ciclocomitê como dessa reunião, para a gente lutar aí pelos direitos dos ciclistas, que eu defendo que é o meio de transporte aí do futuro, tá bom? Bom dia a todos. Boa reunião. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Elclife da Silva Melo, né? Eu utilizo a bicicleta como mais um modal de se locomover na cidade, já há 30 anos. Sou triatleta, já participei de provas até 400 quilômetros pelo Audax, já fiz viagem pelo Brasil de até 600 quilômetros e fui eleito aí como suplente. Estou aqui para colaborar da melhor maneira possível. Contem comigo, que eu vou contar com vocês. Obrigado.
Então, assim, a gente chamou os membros da sociedade civil, partir para a apresentação dos membros do governo do Estado. Pela Secretaria do Meio Ambiente, Márcia Regina, que coordena os trabalhos, Elaine Mirella, suplente da Márcia na coordenação dos trabalhos. Secretaria de Governo e Relações Institucionais, está presente? Não? Turismo e Viagens. Bom dia. O meu nome é Fábio, eu sou aqui da Secretaria de Turismo e Viagem, eu sou o suplente conselheiro titular Albert. Não posso participar porque está no evento fora. É minha primeira participação no comitê e estamos dispostos aqui é uma atividade muito importante para o turismo também, claro, né? O cicloturismo tem, além de toda a questão que envolve segurança, transporte, tudo, então, apesar de novato aqui, mas estou hoje representando o titular e à disposição para que for necessário aí no comitê. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Torquato. Transporte Metropolitano. Sou Marcelo, sou representante suplente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Participei na gestão no grupo anterior, né? E estou à disposição para colaborar com o ciclocomitê. Muito obrigado. Secretaria de Segurança Pública. Sou delegado de polícia do DPPC, que é o departamento cuja divisão cuida do meio ambiente. Estamos aqui à disposição de todos também para colaborar da forma que nos for mais adequada e para fomentar e garantir a segurança desse modal tão importante que é a utilização de bicicleta. Boa tarde, bom dia a todos. Obrigada, delegado. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Aqui é a Eliane Pérola, sou da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Eu acho que o Policy está aqui no chat, está na reunião também, que ele está fora, tá em outra cidade. Isso, então eu estou representando, estou como suplente e faço parte da equipe da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano. O Policy, eu sei que ele é um biker, ele é um ciclista, e a gente está com essa nova atribuição, né, desenvolvimento urbano e habitação, correndo o Estado. Eu acho que a gente tem uma pauta muito importante para o desenvolvimento urbano, tá bom? Obrigada, Eliane. Policiamento rodoviário, por favor. Sou Major Yuki, coordenador operacional do 1º Batalhão do Policiamento Rodoviário. Minha primeira gestão aí no ciclocomitê e fico à disposição de todos também. Obrigado. Eu sou o Major Cambuí, da Polícia Rodoviária, e o suplente dessa pasta, o Major Yu, que é o titular, hoje está em operação de campo, não pôde comparecer. A Polícia Rodoviária está sempre preocupada com o crescimento do modal ciclístico. É incontroverso que ele deve ser implementado, mas, principalmente, a gente se preocupa com a segurança. São inúmeros os casos de morte e acidentes graves envolvendo ciclistas em rodovias. Então, acho que a gente tem muito a colaborar com o ciclocomitê para garantir a segurança do ciclista. Hoje, os índices que nós temos são realmente altíssimos. Eu não tenho coragem de pedalar na rodovia, em que pese gosto de bicicleta, pedalo com os meus filhos, mas eu acho algo que precisa ser discutido, pois a segurança está sendo comprometida a todo instante. Passo aos representantes do DETRAN, por favor. Bom dia a todos. Eu sou a Nalva Brandt, trabalho no DETRAN, tá? Sou engenheira química, também pedalo, a bicicleta é o meu meio de locomoção. E realmente o que foi dito é muito pertinente. A segurança é uma matéria que precisa ser levada em pauta. Antes, quando eu morava aqui em Pinheiros, é um pouco mais fácil, porque a gente tem um número grande de ciclofaixas, é uma coisa que se fala muito aqui.
estou em outro bairro que não é muito falado, então é algo que tem que ser levado para todos os bairros, é algo muito preocupante. Apesar de trabalhar no Detran, que lida com carros, com veículos, né, mas é alguma coisa que está muito ligado, tanto à segurança dos ciclistas, né, como a forma como é feito essa locomoção aqui em São Paulo. Então, é algo bem pertinente, precisa ser falado e precisa ser levado a fundo mesmo. Sim, bom dia, meu nome é Karine, também sou representante do Detran, sou a suplente no comitê, minha primeira participação, e estou aí à disposição para o que for necessário. Também estou a caminho da reunião presencial, estou no carro parada para falar com vocês, igual o nosso companheiro também, daqui a pouco vou colocar só no áudio, e estou chegando aí para acompanhar a reunião presencial. Obrigada, Karine. Esperamos você aqui. Artesp, por favor. Olá, bom dia a todos. Sou membro titular da Artesp, sou o Rodrigo Hirata e eu trabalho lá na diretoria de operações. DR, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Hamilton, eu também é a minha primeira vez aí no comitê, né? Estamos aí à disposição aí de todos. Meu nome é Breno, também faço parte da coordenadoria de operações do DR. Estou representando aqui como membro suplente do Hamilton. Estamos aqui à disposição para auxiliar o comitê. Obrigada, Breno. Fundação Florestal. Bom dia a todos. Eu sou o secretário Anderson. Muito bom dia. Sou Lafayette, sou da Fundação Florestal, né, represento aqui a Baixada Santista. Sejam bem-vindos os novos membros e contem com a Fundação Florestal no âmbito da gestão das unidades de conservação. Bom dia. Obrigado, Lafayette. Sempre parceiro nosso aqui. O Daniel, da Fundação está online. Então, eu chamo os representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Maria Emília e Daniela Martins? Não? Representantes da OAB? Também não. O Ricardo Pedro e a Patrícia Kifuri. Vou compartilhar a tela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a dinâmica da reunião. Hoje é uma reunião um pouquinho mais rápida, mas no final nós vamos ouvir todos vocês em relação às percepções e as expectativas aí para o novo biênio. Só um minutinho. Acho que todos estão vendo agora, né? Só uma orientação, desculpa, eu não avisei anteriormente, mas a reunião está sendo gravada para fins de elaboração de memória de reunião. Se alguém tiver algum impeditivo em relação a isso, por favor, se manifeste. Estamos também online, em transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu vou fazer a apresentação dos itens de pauta, depois os itens que são deliberativos da pauta, quem for contrário, por favor, vai se manifestar, e existem alguns pontos que são apenas de comunicação. Tá? Ao final da ordem do dia, vai ser aberto para todos os representantes, pelo menos um membro de cada instituição, para falar sobre suas expectativas e percepções, 2 minutos de fala para cada um. Tá bom? E a gente, com isso, tem 40 minutos aí ao final da reunião para todos se manifestarem. Começando o primeiro item de pontos de pauta, nós precisamos nos organizar, né? Então, as reuniões são mensais e a proposta é que fixemos as datas para que todo mundo já se planeje e possa participar com um quórum bastante privilegiado nas reuniões. A proposta é fazer reuniões híbridas, né? Presencialmente seria interessante, porque aí estamos todos juntos e eu acho que fica bem mais acalorando, né? Mas manteremos as reuniões híbridas, é um grupo bastante grande para que todos possam participar. A proposta de calendário hoje é a nossa primeira reunião do biênio, da gestão do biênio 23-25, a próxima no dia 15 de setembro, a seguinte, 16 de outubro, 17 de novembro e 15 de dezembro. Se alguém tiver alguma coisa contrária em relação a essas datas ou, eventualmente, as reuniões híbridas, por favor, se manifeste. Podemos manter assim, se tiver alguma alteração, a gente, na reunião anterior, coloca a nova data. Aprovado o calendário, então, de reuniões para o ano de 2023, reuniões híbridas, e as próximas reuniões serão mensais nas datas fixadas.
A segunda proposta, a gente, novamente, na linha de que precisamos nos organizar, consolidar as ações, as propostas para o encaminhamento para os órgãos que são pertinentes, né, que têm as atribuições, nós vamos apresentar para vocês uma proposta de plano de trabalho. Nesse momento, vai ser só uma apresentação, o arquivo vai ser disponibilizado para todos, com prazo para a próxima reunião, para a gente se organizar. Então, a gente dá uma devolutiva na próxima reunião e nos organizamos melhor. Tá? Como proposta de plano de trabalho, vou passar rapidinho, mas não se preocupem, todos terão acesso ao documento e poderão fazer as suas contribuições. Nós temos uma lei estadual e um decreto que a regulariza, que institui o Plano Cicloviário do Estado de São Paulo. A ideia é a gente trabalhar os pontos desse plano e construindo, então, as pautas do ciclismo no Estado de São Paulo. Tá? O grupo é um grupo propositivo, existem atribuições específicas dos órgãos e essas proposições serão encaminhadas no tempo oportuno a estes órgãos, conforme os documentos vão sendo produzidos pelo ciclocomitê. Nesse contexto, o plano cicloviário ele tem diferentes itens ou assuntos a serem tratados, né, que já são, eu resgatei memórias antigas de reuniões de vocês e que já são demandas recorrentes, né, que a gente sabe que faz parte desse plano maior. Então, a ideia é a gente construir o plano e tratando também as questões menores em paralelo. A questão dos intermodais, a questão do programa de ciclovias no Estado de São Paulo, incluindo aí a rota mais separada, que é sempre uma demanda que vem sendo tratada. O portal cicloviário do Estado de São Paulo, que é uma demanda que está, inclusive, no decreto. E a parte de comunicação, que a gente entende usar a educação informal e os meios de comunicação para informar. Eu acho que é muito importante sob o aspecto de como o esporte ou atividade como mobilidade urbana seja adotado com segurança. Acho que a educação tem um fator fundamental nesse papel. Como metodologia, a ideia é que, a partir desses temas, a gente crie grupos de trabalho. Vocês vão ficar à vontade para escolher em qual grupo querem participar. Eu propus aqui no plano de trabalho, nós propusemos a coordenação, até porque, às vezes, relacionado com a atribuição do órgão naquele determinado assunto. Tá? Se tiver alguma sugestão de coordenação, depois a gente discute na próxima reunião. A ideia é formar esses grupos de trabalho. Para os grupos de trabalho, poderão participar pessoas convidadas, mas a gente pede que esses convidados sejam submetidos à plenária do comitê antes de trabalhar nos grupos de trabalho. Cada coordenador do GT vai ficar responsável pela organização dos assuntos e reuniões, copiando a coordenação do GT para a gente acompanhar o que está sendo feito. Nas reuniões mensais ordinárias, esses coordenadores trazem o andamento das discussões nesses grupos de trabalho para que todos estejam cientes do que está sendo discutido. Lembrando que, ao final da entrega do produto, essa discussão se torna maior no âmbito do ciclo-comitê, da plenária. Após a deliberação dos membros do comitê, os produtos do grupo de trabalho e das apreciações da plenária serão encaminhados para as autoridades responsáveis para verificar a possibilidade de atendimento e execução. Lembrando que é um grupo propositivo, a gente espera que essas propostas sejam encaminhadas para a gente dar andamento no âmbito, eventualmente, do governo, naquilo que compete e é possível e que seja viável. Eu vou encaminhar, portanto, esse documento, não vou abrir para discussão agora, porque eu quero que vocês leiam, amadureçam, façam as propostas e devolvam para a gente, para a próxima reunião, a gente ter essa devolutiva para vocês. Podemos combinar um prazo de 15 dias a partir de hoje para essas contribuições, porque aí eu consigo consolidar, nós consolidamos e preparamos o material para a próxima reunião, aí sim a gente discute em cima. Pode ser? Então, já fica como uma pauta da próxima reunião a discussão do plano de trabalho com as contribuições apresentadas pelos membros. Então, mantemos assim e vou encaminhar todos para as contribuições. Ainda dentro da linha de nos organizarmos, nós vamos propor, como coordenação para a próxima reunião, um regimento interno, que vai tratar sobre como serão as reuniões, a dinâmica das reuniões. Eu sei que vocês já se organizaram em tempos passados, mas tem muita gente nova. Então, a gente vai propor como a gente vai conduzir todas as reuniões, assim fica, eu acho que um pouquinho mais organizado
a gente tem já ciência de como é o andamento. Tá? Então, a gente vai trazer para vocês esse regimento interno. Gostaríamos de ter trazido antes, mas, infelizmente, não conseguimos nos organizar a ponto de trazer isso para essa reunião. Agora, eu vou fazer a pauta, era o que tínhamos para tratar nesse primeiro momento. Novamente, era uma reunião de alinhamento, mas eu vou abrir a fala agora para os membros representantes de cada órgão, pelo menos um membro, se quiser se manifestar sobre expectativas, o que se espera desse biênio, qual a sua vontade pessoal e principalmente sua vontade institucional que está representando no âmbito do ciclo comitê. Quem está presente quer se inscrever para a fala? Major Cambuí, por favor. 2 minutos, tá? A Polícia Militar Rodoviária tem uma grande expectativa para essa gestão, esse biênio. Nós temos parcerias com grupos de ciclistas no estado inteiro, não só no 1º Batalhão, onde eu trabalho aqui na região do Sistema Anchieta Imigrantes, mas no estado inteiro. E a ideia é exatamente trazer uma conscientização de como utilizar a bicicleta nas rodovias para que todos possam ir e voltar em tranquilidade para suas casas. Como eu disse, ainda há um número muito elevado de sinistros envolvendo ciclistas e, na sua grande maioria, são fatais ou muito graves. Então, essa é uma grande preocupação. Toda vez que vocês virem os posicionamentos da Polícia Rodoviária, são no tocante a manter a vida. A nossa maior preocupação é a segurança da vida de todos que estão na rodovia. E os ciclistas fazem parte desse grupo de pessoas com quais a gente se preocupa. Então, por vezes, tem eventos que são planejados de acontecer em rodovias em circunstâncias completamente perigosas, kamikaze, e a Polícia Rodoviária sempre vai colocar a sua posição contrária a atos que possam colocar em risco a segurança das pessoas. Mas a nossa ideia é sempre a preservação da vida e, naturalmente, a recepção dos ciclistas no modal rodoviário. Major Cambuí, muito obrigada. William, por favor. William, rapidinho, só complementar o Major aqui. Talvez isso, pessoal, seja uma boa matéria se colocar no plano de trabalho também para trabalhar essa questão da segurança de ciclistas em rodovias, tá? Acho que a própria ARTESP já tem uma regulamentação sobre isso, para as rodovias concessionárias, o DR também tem. Talvez valha a pena, Major, a gente fazer um grupo de trabalho sobre isso, como é que a gente acopla a visão de vocês aí nessas regulamentações, tanto das rodovias concedidas, quanto que estão sobre a gestão do DR, tá? Acho que é uma pauta que vale a pena. Excelente. William, por favor. Secretário, é muito importante essa consideração que o senhor acabou de fazer, mas coloco também uma questão que o modal bicicleta ela faz parte do Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, onde ela é equiparada a um veículo, né? Só que de tração humana, no caso. O que é importante é criarmos condições de segurança, estou de acordo, mas nunca no sentido de impedimento do deslocamento dessas pessoas. Concordo que eventos de grande porte em rodovias, concordo com o Major, existe já uma forçaria tanto do DR quanto da ARTESP nesse sentido. É meio proibitivo o valor, principalmente para o esporte de alto rendimento. Porque existe o esporte de alto rendimento e existem eventos que são caça-níqueis, com taxa de inscrição de R$1.000. Um esportista de alto rendimento não dispõe desse valor, muitas vezes não dispõe nem de patrocínio, né? Então é um ponto a ser considerado. A grande demanda hoje nossa do ciclismo é simples, ter vias exclusivas ou então rotas de interligação e que se fomente as ciclorotas. Sobre a título de curiosidade, ali na cidade de Craveúva, existe um comércio que ele começou com uma porta, era um casal de Minas.
E começou com uma portinha simples na casa deles. Hoje eles já ocupam praticamente, vem no acesso da cidade, eles cresceram assim enormemente, né? Então isso fixa as pessoas nas suas regiões, no campo, e gera novas receitas. E a título de curiosidade, o último Pedal Anchieta, que foi em 2019 e também em 2018, mobilizou mais de 40 milhões de reais num único dia, no caso da Baixada Santista. Então, a bicicleta, ela fomenta o Estado, seja no turismo, economicamente, seja na segurança, uma série de coisas. Então, a ideia aqui do comitê e a cobrança pela implantação do plano cicloviário estadual vai atender a questão de segurança física, vai regulamentar eventos. Existia até um tempo atrás uma prova que chama a Rota Cicloviária do Estado. Era uma prova internacional que deixou de acontecer muito em razão das regulamentações proibitivas que existem hoje. Ok? Então, a Rota Marcia Prado, né, que é uma demanda grande, e existe uma ciclovia sendo criada na Imigrantes, é justamente, eu acredito, que é o protótipo desse grande plano que queremos para o Estado de São Paulo. Somos o Estado federativo mais rico do país, só que somos o mais pobre na implementação de condições e de infraestrutura para o cicloturismo ou para o ciclismo. Ok? Obrigado. Obrigado, William. Mais alguém? Eu quero fazer uma indicação de pauta do cicloturismo, que a gente acabou não colocando. Eu acho que é uma pauta bem importante, a questão do cicloturismo em intercidades. Ela está no plano de trabalho, é que como eu passei muito rapidinho, vocês não conseguiram identificar, mas tem todo o mapeamento das rotas, colocando aí o cicloturismo também, tá? André, tá lá, vocês podem contribuir. Obrigada. José Torquato, por favor. Pessoal, aqui da Secretaria de Turismo, completando a fala anterior aí do André, das ciclorotas, a gente aqui, hoje nós temos um guia, um guia online na página da Secretaria de Ciclorota, mas é um trabalho constantemente que a gente busca aqui, como dentro do que o William falou, de pessoas que estão se mobilizando para garantir economicamente com esses grupos de passeios ciclísticos, né? Fazendas que se estruturam para receber aqueles grupos de ciclistas. Então, tem um grande potencial aí de cicloturismo que vamos trabalhar juntos. Assim, eu sou titular, mas vou participar sempre das reuniões também, porque é um tema muito importante aí de segurança, de vida e de desenvolvimento econômico também. Então, dentro dessa questão dos 15 dias que a gente vai ter para fazer sugestões, nós estamos aqui disponíveis para colaborar. Eu gostaria de parabenizar essa discussão que a gente está levando agora. O nosso subsecretário, até ele entrou agora na reunião, ele está comandando uma reunião em Ribeirão Preto, do Conselho da Região Metropolitana, e uma das pautas muito importantes referentes aos planos de desenvolvimento urbano integrados é a questão da mobilidade, que ela tá permeando todas essas discussões, né? E eu queria colocar que recentemente foi feito um plano de mobilidade para a região da Baixada Santista, que está amplamente divulgado, e com propostas de ações, de projetos, e a ciclovia é um deles, né, de unificação, de um tratamento de todos os municípios da Baixada. Então, eu acho muito importante que, para o planejamento urbano, que todas as áreas estejam envolvidas e a discussão com as áreas regionais, né? Então, acho que a gente pode trazer uma contribuição importante, né, com relação ao tema da ciclovia.
Enfim, eu só queria relatar que é um trabalho que a gente está retomando fortemente nas regiões e é uma pauta muito importante e está sendo discutida, né? É isso, obrigada. Obrigada, Eliane. Cliff, desculpa, eu não tinha visto você com a mão levantada, por favor. Então, o que eu queria reforçar é a colocação do William e da colega, né, na questão da conectividade das malhas viárias e das ciclovias, principalmente na periferia, que é muito importante, né? E a gente não precisa colocar que a gente não precisa reinventar nada. A gente tem muitos exemplos, como em países na Europa, no Japão e até nos Estados Unidos, onde eles fazem um misto, né? De conscientização, de ciclovia, de ciclofaixa, até de convívio, muitas vezes, de modais diferentes, como pedestre, bicicleta. Eu vejo muita obra na região central, onde a gente já tem um poder muito grande de mobilidade, de metrô, trem e opções de locomoção. A periferia realmente a periferia interior é um ponto que a gente tem que se atentar bastante, né? Eu acho que a gente conseguir diluir os recursos, né? Que são muito sofisticados no centro da cidade, que a gente nem precisa de tanta sofisticação, muitas vezes numa implantação de uma ciclofaixa, distribuir esses recursos dentro de uma coisa mais ampla, periferia, conexão com o interior, porque nada adianta uma ciclovia linda e maravilhosa que não liga a lugar algum a nada, né? Então, é isso que eu queria alertá-los e dizer que a gente tem que se inspirar no que já existe, né? Nos países que já praticam esse tipo de mobilidade. A bicicleta é um modal muito antigo, né? E que a gente possa observar isso aí. Obrigado pela atenção. Tá, então vamos prosseguir aqui para o encerramento, pessoal. Agradecer de novo a presença de todo mundo. Acho que é um início. Você quer falar, Anderson? Muito bom dia a todos. Eu sou Anderson Gianetti, Major. Eu não desrespeitei as leis de trânsito, tá? Só fiquei no viva voz do carro, né? Como eu disse, sou advogado e engenheiro lá de Campinas. Nós somos do Campinas Bike Club. Há mais de 20 anos que a gente organiza cicloviagens, enfim, temos essa preocupação aí também com as rotas turísticas, com os modais, não é? E o que eu sugeriria aqui, se é que não está nos grupos, né, é uma inclusão, eventualmente, né, já que foi dito também pela polícia, não é, a questão da segurança. Se isso encaixaria em alguns dos que já estão aí devidamente encaminhados, né, ou se seria um tema que mereceria um pouco mais de atenção. Eu não tenho os dados deste ano, né, mas todo maio amarelo no estado de São Paulo é divulgado o número de mortes de ciclistas, né? No ano passado, no período maio de 21 a abril de 22, quase um ciclista morto por dia no estado de São Paulo, né? Então, isso, para nós, é muito assustador, como foi dito, né? Que realmente quem pedala e sabe, não recomenda que se pedale pelas rodovias e, enfim, se isso pode ser incluído no grupo de trabalho das ciclorotas, ciclovias, etc., né? Ou se é merecedor pelo número de vidas perdidas e pelo, enfim, peso, não é? Que isso acaba sobrecarregando hospitais, previdência, não é? Se isso não mereceria uma atenção um pouco mais especial, né? Tem o lado da segurança também, que envolve a questão dos furtos e roubos, né? Bicicletas têm um preço, né? Elas são acabam sendo aí visadas, né? Então, eu não diria que só segurança quanto à vida, proteção da vida, mas também do patrimônio de todos que estão se expondo, seja para lazer, seja para trabalho. Basicamente é isso, e gostaria de agradecer a todos, né? E também, graças a Deus, deu para chegar a tempo. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Anderson, só uma devolutiva, o tema foi incluído, tá? Como proposta aqui da reunião.
Só esclarecendo também, o que a gente está fazendo aqui é uma proposta de trabalho, tá? Vocês vão ter a possibilidade de propor outros temas também, a gente traz aqui para deliberação. O que a gente quer ter lá na próxima reunião, de fato, é clareza quais vão ser os temas que vão ser tratados nos próximos 2 anos, que a gente consegue fazer uma falta de trabalho aqui, cobrança, colocar cronograma, que é que entrega primeiro, coloca o coordenador responsável, mas para organizar, de fato, quais são os assuntos que são mais prioritários para a gente tratar nesse primeiro momento e organizar aqui a nossa pauta, tá? Então, alguém quer fazer alguma coisa? Posso encerrar? Quer falar, William? Desculpa, secretária, eu só queria colocar um questionamento, se pudesse respondido posteriormente, por e-mail, tudo bem. Existe um cronograma para a entrega da ciclovia da Imigrantes, que seria parte da Rota Marcelo Frado. Ela está prevista para outubro de 2023. Já fizemos alguns questionamentos Ecovias em relação a essa obra e a gente não tem resposta. A última coisa que eu vi que aconteceu em relação a essa tão importante obra, que vai atender muito da demanda da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que é a segurança do ciclista, é a implantação dessa ciclovia. Então, queria ver se já tem um cronograma e um prazo de entrega. Como eu disse, a última coisa que eu vi em relação a essa obra vai ser no local é a mureta de contenção, eu não sei o nome, ele é uma mureta de como fosse um guarda-reio, né? Então, se puder alguém da testa conseguir essa atualização, agradeço. William, eu me comprometo a informá-lo, né, da previsão real ali de conclusão da obra ali da ciclovia na Imigrantes, né? Ocorreram alguns atrasos ali por conta de supressão de algumas árvores ali que precisavam ser feitas e não estava previsto, né? Então, por isso que deu uma atrasada. Mas eu me comprometo a informar o cronograma real ali de entrega, tá? Só para deixar claro, o Rodrigo da Artesp, tá? Gente, mais alguma coisa? Podemos ir para o encerramento, secretário? Tá, então, só agradecer a presença de todos aqui hoje. Acho que, como eu falei anteriormente, é o início de um diálogo aqui com vocês. Acho que é muito importante. Esse, de fato, é o caminho institucional para a gente, de fato, ter algumas demandas. Algumas que a gente vai conseguir resolver aqui, outras não. A gente tem que caminhar, né? Acho assim, mobilidade urbana, acho que boa parte dela cabe à prefeitura, não é ao governo do estado, né? Algumas coisas de fato, mas acho que essa organização também da gente facilita que a gente, por exemplo, possa aqui mandar um ofício para a prefeitura com as recomendações do comitê de forma oficial também, né, para ver que sejam tomadas algumas providências. Queria dizer aqui, William, que assim, esse comitê, na verdade, é para viabilizar o ciclismo, tá? Então, assim, a gente está aqui para fomentar e viabilizar. O que a gente precisa congregar aqui, de fato, é ciclismo com segurança, né? O que a gente quer, de fato, é que não tenha sinistro, que não tenha morte, que não tenha mais assalto com ciclistas. E, para esse fato, precisa ter algumas precauções de ambas as partes, né? Acho que tanto quem está dirigindo quanto quem está em cima da bike também ali. Acho que é um assunto importante também para vocês, ciclistas, sociedade civil, é falar sobre os meios de proteção, usar capacete, como deve circular, devidamente sinalizados também, principalmente quando trafega à noite, né? Acho que tem uma responsabilidade aí de todo mundo. Acho que da gente aqui também de prover mais segurança para vocês também, e do ciclista também, de cumprir também o Código de Trânsito Brasileiro, né, que já tem lá as diretrizes e muitas vezes não são cumpridas. Mas a gente tem também que esse modal de ciclismo, além de ser uma questão esportista, tem uma questão social envolvida também, né? Muitas pessoas andam de bike porque não têm condições de pagar o ônibus, né? É mais barato para ele. E fazer exigência, às vezes, desse tipo de regulamentação é pesado para isso, né? Então, nesse sentido, eu concordo, sem sombra de dúvida, que a gente tem que ter ciclovias que deem segurança para as pessoas transitarem, independentemente de tal ou não, devidamente aparelhada, porque sofrer um acidente ali não vai ser um acidente fatal, né? A gente sabe dessa responsabilidade. E o nosso compromisso com vocês é esse aqui, manter esse caminho aberto. Vamos reunir mensalmente. A gente criou um e-mail específico também para o comitê. Então, fiquem à vontade para nos acionar também via e-mail, quando for necessário. E estamos à disposição. Mas vamos fazer uma pauta propositiva aqui. Acho que os grupos de trabalho podem, de fato, apresentar soluções, proposições, e a gente dá o devido encaminhamento aqui. Eu acho que vai ser muito produtivo esse biênio. Por favor, André. Vou fazer uma última pergunta, que eu acho que todos os ciclistas do Estado e de fora de São Paulo também estão ansiosos. Se há possibilidade esse ano da descida para Santos, a gente sabe que está próximo aí do final do ano,
em dezembro normalmente, se há essa possibilidade. E quanto a essa questão da mobilidade, a gente fala que é responsabilidade da prefeitura, porém, naqueles trechos, por exemplo, na Baixada Santista, entre cidades, ali acaba pegando trechos de rodovia, o pessoal usa muito na Baixada, mas a descida de Santos é possível, a gente pode sonhar com essa descida esse ano? A descida de Santos não é responsabilidade da CEMIL, tá? Então não posso responder por isso. Acho que a descida de Santos é numa rodovia concedida, né, que está a cargo da Artesp. Se você quiser se pronunciar, Rodrigo. A gente recebeu, né, o pedido, acho que foi em dezembro do ano passado, né, solicitando a realização do evento, né. Então, nós lá da área técnica mesmo, né, então a gente colocou todas as medidas mitigadoras para preservar a vida de quem for participar, né. Porém, a autorização, de fato, né, depende de como essas medidas se vão ser atendidas, né, e depois é uma questão de política pública ali, né, do governo decidir ali se ele pode ou não autorizar, né, mas assim, as questões técnicas foram colocadas já nesse pedido que foi feito pelo ciclista. Eu tinha até uma recomendação sobre esse ponto, André, de colocar em deliberação aqui do ciclo comitê, fazer uma carta, de fato, para a Artesp, pedindo, vendo como vai ser essa autorização, mas pedindo também que siga as recomendações da Polícia Rodoviária Estadual para garantir a segurança, né? Acho que no último evento houve, inclusive, sinistro fatal, né? E houve um acidente grave também. Então, acho que é importante também que a Polícia Rodoviária Estadual seja ouvida, de fato, nessa liberação aí porque pelo que eu pouco estudei, assim, já me falaram que era uma pauta de ciclistas, mas não parece que é uma coisa muito trivial, né? Acho que a última, inclusive, edição teve 40, 50 mil pessoas. Então, é um evento de muita responsabilidade, grande porte. Eu acho, de fato, a competência da Artesp, sem sombra de dúvida, a liberação disso, mas acho que, como recomendação aqui, queria ter a autorização de vocês de mandar em nome do ciclo comitê uma carta para a Artesp pedindo que fosse levado em consideração também as pontuações da Polícia Rodoviária Estadual para a liberação desse evento. William? Se me permite, secretário, eu acho que, como ciclo comitê, não convém a gente questionar, pontuar as deliberações da Polícia Militar Rodoviária, até porque, segundo a regulamentação, já é feita essa consideração. O que eu peço aqui é a consideração da realização desse evento, porque existe até uma lei chamada Fedal Beneficente que institui esse Fedal no primeiro domingo de dezembro. E esse Fedal não é simplesmente um passeio, e sim uma manifestação de mostrar uma demanda reprimida de ciclistas que querem utilizar a bicicleta, seja para fazer sua viagem, seja para... Muitas vezes pedal é a primeira cicloviagem do ciclista. E eu entendo, sim, a questão de segurança, houve esses incidentes, é um evento de grande porte, 40, 50 mil pessoas, mas eu acho que tem formas de ser mitigadas e que eu acho que tem que ser discutido mais abertamente essa questão de segurança. Eu acho que tem que ser formados comboios pequenos, não fazer uma concessão grande como houveram nos últimos 2 anos, secretário. Retira 50 mil ciclistas e desce 50 mil ciclistas de uma vez. É lógico que vai dar algum tipo de acidente. Então, eu acho que tem formas e formas de se mitigar e é só vir uma forma de diálogo. Eu, particularmente, estou disponível a auxiliar nesse quesito de ser propositivo. Não sei se está na pauta, Anderson, mas tem alguma coisa que conscientize os motoristas no papel deles na proteção dos ciclistas? No grupo de trabalho, a gente tem um tema de educomunicação, né, que hoje está muito em alta, que é você pegar a educação informal e trabalhar com os meios de comunicação. E aí, nesse ponto, a gente pode trabalhar todas as temáticas, tanto de segurança do ciclista em relação
a atitude do motorista em relação ao ciclista, eu acho que é uma pauta aberta e é isso que a gente quer nesse grupo, que seja propositivo essas diretrizes, tá? E a gente está em encaminhamento. Bom, gente, vou partir então para o encerramento, agradecendo a presença de todos. Nos vemos na próxima reunião. Daqui 15 dias, por favor, retorne a documentação. Somos muitos, acredito que terão bastantes contribuições para que a gente tenha um tempo para consolidar e organizar a pauta da próxima reunião. Muito obrigada a todos que vieram, bom retorno, e obrigada aos participantes online.